Gostaria de conversar com vocês hoje sobre pneus. Mas não vou falar aí sobre características de fabricante, nem sobre como é construído o pneu, mas eu gostaria de conversar sobre a relação que os motoristas e principalmente os autônomos têm com a questão desse item de consumo caro e que precisa ser melhor administrado para que se possa ter uma melhor economia com esse pneu. Todos sabem da importância de se dar atenção ao pneu, seja na questão de calibragem, desgaste e outras coisas mais. Mas poucas pessoas têm a consciência do que isso significa. E essa consciência a gente só adquire muitas vezes com a prática. Um exemplo que é interessante é, digamos assim, você manobra um caminhão e às vezes a pessoa olha e fala: poxa, como é que ele consegue enfiar um caminhão daquele tamanho naquela vaga tão estreita, naquele portão tão apertado? Porque o motorista tem consciência daquele espaço, ele tem consciência de como aquele veículo se comporta e isso permite então que ele consiga executar isso, e a prática faz com que ele faça cada vez com mais tranquilidade, com mais facilidade, com maior precisão. A questão do pneu é algo muito próximo a isso. As pessoas sabem, mas poucos praticam a ponto de ter isso incorporado no seu dia a dia como um hábito de controlar aquele pneu. E controlar o pneu, estudos dizem que você chega a economizar até 30%. 30% é número de liquidação, ou seja, é muita coisa. Então, eu gostaria de conversar aqui um pouco sobre o que são algumas práticas que, se fossem adquiridas ao longo do tempo, isso faria com que esse resultado aparecesse. Porque diferente do diesel, que você, digamos, numa viagem foi mais devagar ou foi mais rápido e no final da viagem você já vê que gastou mais ou gastou menos, um pneu você não consegue ver no espaço de uma viagem. Você precisa de um tempo maior para poder saber se ele está se desgastando corretamente ou dentro de um padrão ou não. E por que você não vê isso? Porque você não acompanha. Algumas dicas eu acho que seriam interessantes, aqueles que pudessem adotar isso como um hábito, porque isso vai fazer a diferença ao longo de 1 ano, 2 anos. Vocês vão sentir isso quando, digamos, em vez de trocar o pneu com 80, os pneus começam a durar 110, 120, e isso faz a diferença, 10, 15, 20 mil quilômetros a mais, é 1 mês, 2 meses a mais para que você tem para trocar o pneu. Só que isso acaba sendo incorporado e você se torna então alguém que consegue fazer com que aquilo dure mais, consegue esticar melhor o seu dinheiro, já que caminhoneiro vive de dinheiro pouco e toda hora gastando, toda hora gastando, toda hora gastando. Então qualquer coisa que possa evitar que esse gasto não ocorra agora, venha lá na frente, venha de uma forma mais racional, é tudo de bom. O que eu me refiro são a 3 ou 4 itens que são assim muito importantes e que todos, como já disse, sabem, mas precisam ter a consciência. São esses itens: calibração do pneu, a profundidade do sulco do pneu, o alinhamento e a temperatura. Esses 4 itens, quando se somam, eles podem ou fazer durar mais ou podem contribuir para que se reduza bastante a vida de um pneu. E o que são depois algumas pequenas medidas que podem ajudar, porque a condição ideal é difícil, ninguém vive na condição ideal. Ideal é coisa de teoria, coisa de livro, entendeu? O que importa é como está na prática. E aí vem então a minha sugestão para aqueles que puderem adotar ou começarem a fazer esse exercício de mudança no comportamento, no trato com o pneu. Existem 2 aparelhinhos que custam barato. Um é um calibrador, que custa aí algo em torno de 30, 40 na internet, aí você não vai pagar uma loja, aí talvez você pague R$50 num calibrador de pneu. Aqueles manual mesmo. E outro é um medidor de sulco, de profundidade de pneu, que também na internet custa aí 8, 9, 10 reais, aí numa loja talvez você pague 12, 15 reais numa peça dessa. Se não tiver o medidor de sulco propriamente dito, um paquímetro, e pode ser um paquímetro de plástico, não precisa ser um paquímetro de metal, nem digital, paquímetro. Também vai ser a outra ferramenta muito útil. Com essas 2 ferramentas, mais um papel e caneta, adotar-se o hábito de
uma vez por semana. Ah, tudo bem, todo domingo, ou então toda segunda-feira. Quando eu for pegar, antes de pegar a estrada, eu vou lá e vou anotar alguns números. Ao longo de um mês, no segundo mês você já vai começar a ver o que isso significa. Que é, a calibração, diferente de que muitos imaginam, de que só é ruim quando o pneu está baixo, está com baixa calibração, é engano. Quando ele está também muito cheio, também é ruim. Ele vai desgastar de forma irregular o pneu. Então, a calibração sempre é bom estar na medida que está recomendada, seja pelo fabricante, seja a empresa que fez a recalchutagem, que tenha aquele padrão. Ah, todo mundo usa 110, usa 115, usa 120? Ok, use. Mas é importante que todos os pneus, todos, não um, mas todos os pneus estejam com a mesma calibragem. Porque um que não esteja começa a contribuir para esse desgaste. Acompanhar a calibragem, porque às vezes a gente tem um martelinho, vai lá, bate, você está batendo para saber se ele está cheio. Você não está conseguindo ali saber se ele está na calibração correta. Então só eu semana você parar lá e medir. Ah, mas aí eu paro no posto e meço. Também, mas lembrando que o motivo de eu recomendar um calibrador seu é para que você tenha uma medida sempre sua. Porque o calibrador, às vezes, do borracheiro é de um jeito, o do posto é de outro, do outro posto é de outro jeito, cada hora um tem um tipo de calibragem que, se fizer em todos os pneus, seja ela qual for, igualou todo mundo. Mas se você foi ali, pegou só aquele, e aí você então começa a perder. Então, se você tiver o seu, em casa, ou no posto, na hora que estiver saindo de manhã, vai lá, mede, opa, esse pneu aqui está sempre um pouco mais baixo, então aquele outro pneu está sempre... Ou seja, você vai começar a saber quem está reagindo à temperatura e à pressão ao longo do período e tomando as providências para que, pelo menos durante aquela semana, ele vai se manter igual. Então, digamos, você calibrou semana passada, botou 110, chegou agora lá, está com 100. Olha, ela está perdendo, mas é só ele, não, é todo mundo. Então, ou seja, você começa a saber o que é normal, o que não é normal nessa rotina. A mesma coisa acontece com medir a profundidade. Como eu disse, um caminhão vai consumir aí algo próximo de 2 a 3 mil quilômetros, dependendo da situação, um pouco mais, um pouco menos, para gastar 1 milímetro do teu pneu. Ou seja, 1 milímetro dá para ver no paquímetro, 1 milímetro dá para você identificar. E, como eu disse, se você tem um pneu um pouco maior do que o outro, às vezes você vai dizer, vai chegar falando, olha, não dá para mudar porque aqui são 2 pneus novos, ali atrás eu tenho só 2 pneus recalchutados, não quero botar um recalchutado com um novo, eu quero ter as parelhas iguais. Quer dizer, a decisão é sua, mas você vai saber e vai conseguir monitorar rapidamente como isso acontece, como isso vai evoluindo. E vai te ajudar a ver rapidamente, tipo assim, olha, estou gastando mais com o pneu de fora da estrada. Melhor eu fazer, quando eu for parar lá para fazer alguma coisa, trocar esses pneus para o lado de lá. Ou não, 2 estavam iguais e 2 semanas depois, 3 semanas depois, você está vendo que ele está gastando mais do que o outro. Os 2 estavam iguais, de repente um começou a gastar mais do que o outro. Por quê? Porque é o tipo de borracha, é o tipo de... Alguma coisa tem ali com aquele pneu que ele gasta mais. E ele, ao gastar mais, ele está estressando mais o parceiro dele do lado. Então, olhar essas coisas com uma frequência é muito importante e vai fazer a diferença lá na frente. O mesmo vai acontecer com a questão do alinhamento, porque ao você medir, se você tiver alguma dúvida ou não, você vai e mede do lado de um lado, mede do outro lado, vai no pneu do outro lado, mede também do lado do pneu, do outro lado do pneu, e você vai ver se tem diferença entre eles, se o caminhão está começando a desgastar mais ou não por uma questão de alinhamento. A questão da temperatura, velocidade, isso não é uma questão de ficar medindo semanalmente, mas é uma questão que vem como resultado desse acompanhamento das medições. E isso é muito importante porque ao se começar a olhar os pneus com mais frequência, principalmente no caso dos pneus que foram recapados, eles são os que terão maior probabilidade de estourar em caso de alta velocidade. Por quê? Esse pneu, quando está girando, um caminhão a 80, 90 por hora, esse pneu está girando aí às 400 voltas por minuto. Essa força centrífuga, ou seja, essa força que vai acontecendo, um exemplo você deu pega um elástico, esse elástico de dinheiro, aquele amarelinho, amarra um parafuso na ponta e gira. Você vai ver que ele
estica. O pneu não estica, então ele é feito para segurar. Então, mas essa força existe. Significa que em atrito ainda com asfalto quente, em alta velocidade, isso vai aquecendo e essa banda de rodagem que foi colocada, mesmo que com as novas técnicas, com os novos produtos de fusão, não é mais uma cola, né? É um processo a quente, sob pressão, tudo mais. Esse pneu, geralmente você vai botar ele no truque ou vai botar lá na carreta, numa parte onde ele vai se estressar mais, que vai ser arrastado para um lado para o outro, isso daí tende a desgastar cada vez mais, e quando está em alta velocidade é que essa costuma estourar. Basta ver nas estradas, principalmente as estradas de pista dupla, onde os caminhões estão sempre com velocidades maiores, o que tem de resto de carcaças no meio das estradas por aí, entendeu? Por culpa dessa velocidade, que a velocidade média dos caminhões aumentou, e esses pneus estão sendo levados a uma condição muito acima daquilo que, digamos, era o padrão, o que era normal lá atrás. E aí, quando estoura, todo mundo já sabe do estrago. Então, olhar ali já te permite até, às vezes, observar, conhecendo mais de perto o pneu, observar rapidamente se você vai ter um problema ou não, para agir preventivamente na questão daquela carcaça, daquele pneu recalcitrado. O que importa essa é uma questão de hábito, uma questão de comportamento. Se você puder ajustar o seu comportamento a isso, eu não estou falando para mudar, não, pega aí, elege uma vez a cada semana, ou encontre alguma forma, mas que você faça isso com uma determinada frequência. Isso vai contribuir para que esse gasto se alongue. E do que eu conheço, dos meus amigos que são caminhoneiros, pneu é algo que realmente dói. É doído toda vez ficar pagando borracheiro, pagando isso, recalcitrando e tarará, e correndo, pneu. Então, um pouco de atenção com ele, talvez, não estou dizendo que vai parar o problema, talvez você diminua a frequência e a quantidade de vezes que você tem problemas com esses pneus. Não vai acontecer no dia seguinte, mas isso é um hábito. E esse hábito, como todos os demais, assim como eu falei no início, quando você manobra, conforme mais você faz, mais experiente você fica, mais fácil se torna fazer. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar sobre pneus para vocês. Não gostaria de encerrar esse vídeo também, antes de agradecer imensamente Kiko Bonesi, ao Corujinha, Jailton, ao Clandestino Henrique, que foram muito gentis em seus comentários sobre os meus vídeos. Agradeço a todos que estão aí ouvindo e espero poder e continuar contribuindo com vocês com algumas dicas. Obrigado a todos, até o próximo Grita Crica.